Nessa edição da Shonen Jump tivemos aí alguns destaques como um encerramento. Nessa edição, mais um mangá está deixando a revista, mas também tem alguns destaques interessantes pra gente comentar aí durante esse vídeo. Fica comigo no canal, deixa seu like, se inscreve e ajude no crescimento. Hello galera, eu me chamo Thiago. No vídeo de hoje comentarei a edição de número 12 da Shonen Jump. Tá saindo um pouquinho mais tarde que essa edição é da semana passada. Tô comentando aqui independente disso, né? Então, na capa da revista tivemos o mangá Akane Banashi. Já as páginas coloridas ficaram para o mangá Aliens Heartbird, que é um mangá novo, o Deles Samurai e o Himaten. Os mangás novatos temos o Kaigeki no Kinato e o Underdoctor. Ainda são novos. Vou fazer um vídeo separado sobre cada um deles, né? Você já deve ter visto de Underdoctor, bateu de Kaigeki no Kinato e também do Aliens Heartbird, os três, né? Mas aí temos o Holy Dragon que tá ausente por enquanto, sem capítulos lançados, e o Hunter x Hunter tá em hiato. Antes de eu passar para Toque, né, eu quero falar um pouquinho sobre o Deles Samurai. O mangá, como ele não foi ranqueado porque recebeu página colorida, então eu queria dar um destaque nele para falar um pouquinho sobre o final, né? Esse aqui é o capítulo final da obra, o mangá se encerrou, essa é a edição final. Então, o que eu posso falar sobre Deles Samurai é que a obra, ela, apesar de sim ter se desenvolvido de uma forma bem interessante, né, ele ter feito um certo sucesso, não algo tão impressionante, o mangá, ele conseguiu ter essa consistência de, pelo menos, ficar até o final. Eu não acho que o mangá ele foi algo tão impressionante, falando sobre popularidade, né, falando sobre aceitação do público, e sobre história também acho que é a mesma coisa. Eu não acho que Deles Samurai tem uma história tão impressionante, talvez eu não me apeguei tanto à história, porque ele fala mais com o público japonês, né? Por conta do contexto histórico, por conta de coisas assim do tipo. Então, provavelmente, ele se comunica um pouco mais com o público de lá. E aqui não tanto dessa forma, né? Então, talvez por isso eu não me apeguei tanto à obra, tanto à história, personagens, quem sabe até algumas referências históricas, alguma coisa assim do tipo. Mas a obra, ela, enfim, ela pelo menos se manteve em publicação. Não fez tanto sucesso, para falar a verdade. O primeiro volume, né, os primeiros, eles venderam até bem, né? Eu me lembro que o primeiro volume ele chegou a bater mais de 100 mil exemplares em um mês de vendas. Isso foi algo impressionante, porque estávamos vindo de uma época onde os mangás que estavam sendo lançados eram flops totais, parecido com o que agora, né, praticamente. Então, Deles Samurai e Anohako, né, de certa forma eles estavam praticamente na mesma época, eles se destacaram um pouco. Foram os mangás que venderam um pouco mais de 100 mil exemplares. Então, Deles Samurai pelo menos se manteve por conta disso. Lógico, as vendas caíram, o anime conseguiu resgatar um pouco dessas vendas, mas não foi algo tão impressionante. Então, a obra teve todas essas coisas aí acontecendo durante todo o seu período de publicação. Ela se encerra agora, vamos ver o que o autor ele vai planejar futuramente. Eu sinceramente não acho que o autor vai voltar tão cedo, mas aí é só especulação minha, né? Ele fez Assassin's Classroom e terminou lá por volta de 2015, agora voltou ele por média de 2020 aproximadamente, com Deles Samurai. Vamos ver se ele vai voltar lá, se pegar essa mesma média, né, de anos, talvez ele volte lá para 2030 aproximadamente. Mas enfim, pode ser mais cedo, pode ser mais tarde. Mas o importante é que o Deles Samurai ele se encerrou de uma forma natural, não por cancelamento, não por pressa, pelo menos eu acho que não. Então a obra se encerrando aí em forma tranquila. O autor ele conseguiu empacar 3 obras, não diria de sucesso, né? Eu acho que o único mangá que eu chamaria de sucesso é Assassin's Classroom, mas ele lançou outras 2 obras que não foram encerradas por cancelamento. Então isso já é uma grande vitória. Vamos ver se o autor ele consegue aí futuramente, se ele quiser lançar outra obra, ele vai conseguir ainda fazer sucesso com ela. Nessa edição tivemos no total 15 mangás ranqueados. A última posição ficou sendo o Goron Egg, um mangá que não tem uma popularidade tão boa e inclusive o mangá vai estar entrando já no seu arco final já, então já é um ponto aí, né, que a aceitação foi extremamente baixa. Eu diria que o mangá não vai chegar nem a ter 3 volumes aí. Vamos ver quanto tempo ainda resta para esse mangá. O Tonari no Segal, acredito que vai estar seguindo o mesmo ponto aí, a mesma linha, apesar de não ter tido um anúncio sobre encerramento, né, igual o Goron Egg, mas acredito que não vai ser diferente. Então, são 2 mangás, 3, né, mas vamos com calma. Por enquanto, Tonari no Segal, Goron Egg, e um terceiro mangá seria o de Keiyusha to Inkumau, que é o terceiro mangá que não tá tendo uma aceitação tão boa, então talvez o mangá ele seja encerrado, talvez não, com certeza, né, o mangá vai ser encerrado, sendo aí os 3 mangás que fizeram um sucesso extremamente baixo. Então,
São 3 mangás fracos que não conseguiram fazer sucesso e serão cancelados. É isso que tem para esses 3 mangás, né? Subindo um pouquinho, temos o No Exorcist. Mantém sempre essa média um pouco mais baixa. Você já conhece a situação de No Exorcist, não muda tanta coisa, né? Kyoshi-kun, ele manteve uma posição baixa nessa edição, ficou na posição 11. Então também não tem muita coisa para se falar. Para falar a verdade, dando uma leve passada sobre essa edição no total, não teve tanta coisa impressionante. Eu acho que o que mais se destacou foi realmente o Delos e o Samurai, que foi o encerramento dele. De resto, foi basicamente nada tanto destaque para a gente comentar. Então nessa edição, o que eu falo aqui praticamente são coisas que normalmente não é tão impressionante assim. O Kyoshi-kun, ele é um mangá que tem uma média de posições, não diria tão altas. Aqui foi uma posição um pouco mais baixa, né, que na maioria das vezes ele não alcança, mas a revista optou por essa posição. A revista está passando por uma transição, né, porque alguns mangás novos estão começando a se destacar. Então alguns mangás que, apesar de não ter uma popularidade tão alta, eles ainda recebiam posições altas, como o Kyoshi-kun próprio, né? Mas aqui ele tá caindo nas suas posições, porque alguns mangás novos estão começando a ganhar destaque. Então a revista logicamente vai priorizar esses outros mangás. Então aqueles mangás que estavam recebendo posições altas, mas não necessariamente tinham uma popularidade tão alta, eles agora estão caindo, pelo menos é o que está aparecendo, o que está mostrando, né? Kyoshi-kun é um desses exemplos. Himaten é um outro exemplo também de mangá que estava recebendo posições até interessantes, mas caiu. Então é esse formato por enquanto, né? A 10ª posição tivemos o Witchwatch, que depois de ter recebido algumas posições altas, o mangá voltou a receber um pouco mais baixo, né? Mas enfim, a mesma coisa. Roboko também recebeu uma posição baixa, como de costume, né? Tá na 9ª posição. E a 8ª posição ficou o Kagurabachi, atualmente recebendo uma média aí um pouco mais no meio da revista. Então também nada que se preocupe, né? Ainda tem a questão do anime, que eu espero que esteja anunciado, mas é a coisa que eu já falei, então não vou me repetir de novo. A Onohaku tá na 7ª posição, o mangá e eles dois, né, o Kagurabachi e a Onohaku, estão sempre aí atualmente próximo dos outros no meio da revista. Eu acho interessante de certa forma, né, porque a revista meio que distribui seus sucessos, né, seus mangás de sucesso de certa forma pela revista. Alguns mangás populares ficam na parte de cima, outros ficam na parte do meio da revista. Então isso distribui um pouco, né, os leitores pelo meio da revista aí. Então é interessante de certa forma se a gente pensar dessa forma. Enfim, vamos ver que a revista ainda, se a estratégia dela é realmente essa ou outra, né. Por enquanto, independente disso, os dois mangás aí, né, a Onohaku e o Kagurabachi, fazem sucesso independente das suas posições. A Onohaku tem a questão do encerramento, que pode vir o mais breve possível, mas estaremos aí de olho em qualquer novidade que for saindo. O volume novo vai sair, no caso ele já saiu, vamos ver quanto que será suas vendas. Shinobi Goto, ele ficou na 6ª posição, e eu ainda vejo o mangá como sendo uma aposta, pelo menos eu vejo a revista de certa forma algumas vezes dando destaque para esse mangá, o que mostra que a revista quer realmente que esse mangá ele faça sucesso. Eu ainda não consigo enxergar um grande sucesso para essa obra. Apesar de não achar a obra tão ruim assim, eu acho que a obra merece assim, um grande destaque, merece fazer sucesso. Então eu espero que isso realmente venha acontecer. Mas por enquanto eu só consigo enxergar o mangá. Vamos colocar uma comparação aqui. Se o mangá permanecer na revista, eu diria que eles seriam como o Yozakura Family ou Undead Lucky, que foram mangás que se estabilizaram na revista, mas eles não fizeram sucesso para serem pilares ou grandes sucessos, ou não fizeram fracasso a ponto de serem cancelados. Eles praticamente viraram um tapa-buraco, vamos colocar dessa forma, né? Acho que eu já usei esses exemplos em algumas vezes, mas Shinobi Goto eu só consigo enxergar atualmente ele, se ele permanecer na revista por mais tempo, e só nessa situação. Ele, Kyoshi-kun, Himaten, são mangás que eu só consigo enxergar eles nessa situação também. Então, vamos ver se a revista vai conseguir fazer sucesso com essas obras ou não. Porque, de certa forma, é até uma tristeza, né? Um mangá dessa forma, né? Porque não ganham grandes destaques, eles não recebem boas adaptações em algumas vezes. Então, é meio triste a situação. Vamos ver se Shinobi Goto ele vai conseguir engrenar um sucesso. Madano Uchi, ele ficou na 5ª posição com capítulos bem interessantes. Como sempre, Madano Uchi sempre entrega ótimos capítulos, ótimos desenvolvimentos, e torço pelo crescimento ainda maior. Tem algumas especulações sobre adaptação em anime, mas por enquanto eu vou deixar isso para os próximos vídeos. Vamos ver o que ainda pode sair, né? O Jujutsu Módulo, ele recebeu uma ótima posição também, como de costume. A capa do volume 2 já foi lançada, então isso pelo menos é algo interessante. Então vejamos aí o que ainda pode sair do mangá e quanto que o mangá pode, quem sabe, crescer em vendas. A média do volume anterior foi em torno de 250 mil aproximadamente, não lembro exatamente, mas foi mais ou menos por aí. Então o mangá vendeu bem. Vamos ver o que ainda pode entregar, né? A 3ª posição, por incrível que pareça, foi One Piece.
Eu falo isso porque apesar da posição alta, normalmente o mangá é ranqueado sempre na segunda posição. Mas aqui a revista acabou fazendo diferente, né? É sempre bom mudar um pouquinho, apesar de que ele mudou praticamente nada, né? Mudou da água pro H2O. Então foi basicamente isso. One Piece ele ficou na posição 3, posição ótima, o mangá faz sucesso independente da posição que ele tá. Aí o mangá tá em um bom momento também, né? Vejamos o que ainda pode se esperar. A segunda posição fica o Sakamoto Days, tá ainda se desenvolvendo seus momentos finais, ainda sem previsão exata de quando será o final, mas ainda a história está progredindo, né? E vejamos ainda o quanto tempo ainda tem até o encerramento. A primeira posição ficou mais uma vez o Summer Hats, que tá aí, né, se destacando muito bem e chamando bastante atenção, sendo motivo de promoção praticamente em quase toda a semana aí na primeira posição, recebo na maioria das vezes, né? Então isso é muito importante, muito bom, né? Ver que a revista dá um destaque bem merecido para esse mangá e ver realmente potencial nele, apesar da temática que muitas vezes para os leitores, pelo menos eu não diria nem tanto leitores da Jump, mas pelo menos por ocidente, tem muitas vezes o pensamento de que a Shonen Jump só precisa de mangá de ação, sendo que na verdade não seria o caso, mas Summer Hats ele faz sucesso e mostra que realmente outras temáticas também podem se destacar na revista. Então torço pelo sucesso da obra e que a obra consiga crescer ainda mais. A próxima edição será a edição de número 13. O Witchwatch ele será a capa da revista e as páginas coloridas serão para o Onohako, para o New Exorcist e para o Mojuro. E fica aqui para você não perder nenhuma novidade, né? Os próximos destaques da próxima edição. De qualquer forma é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.